tarde. Está começando mais uma edição do MLKP News, o único jornal que não é comprado. Hoje falaremos sobre um dos temas mais importantes e críticos da atualidade, a preservação do meio ambiente. Quais são as causas dessa crise, quais as soluções possíveis e como a automação e as indústrias podem ser aliadas ou vilãs nesse cenário. Fiquem agora com a nossa reportagem especial. Olá, bom dia telespectador. Meu nome é Furunfunfum. Pera, produção, era pra falar meu nome ou era pra falar o que tava no roteiro? Tá, meu nome é Davi Santos Maia. E agora a gente vai fazer uma série de entrevistas para que você possa conseguir entender um pouco mais sobre como o ser humano afeta diretamente o meio ambiente. Isso tem como missão fazer você refletir sobre como nós afetamos o mundo ao nosso redor. Bem-vindos à série de entrevistas com Davi Santos Maia. Bom dia. Bom dia. Estamos agora aqui com o professor Rian Nakamamata. Tudo bom com o senhor? Bom, é um prazer estar aqui, viu? Obrigado, igualmente. Bom, uma pergunta antes de começarmos a entrevista séria. Eu ouvi boatos falando que seu pai era africano e sua mãe era japonesa. É verdade? Todo mundo me pergunta isso, viu? Sempre é a primeira pergunta. É verdade, sim. Minha mãe é japonesa e meu pai é africano. Eu não sei se era fetiche dela, mas enfim. Outras perguntas sobre o meio ambiente. Professor Nakamamata, segundo seus estudos, quais são os motivos pela degradação do meio ambiente, tanto nos dias atuais quanto ao longo dos séculos que nós passamos? Bom, durante os meus 25 anos de estudo e após muita pesquisa, eu pude perceber que a principal causa dessa mudança do meio ambiente é principalmente o impacto humano na natureza. As queimadas, tanto na Amazônia, que é a principal floresta do mundo, você pode ver que muitas empresas queimam as árvores para fazer pasto. E porque isso dá mais dinheiro, mas isso sem dúvidas é um impacto gigantesco na natureza. Quantos animais você já não viu morrerem de sede e de calor, porque não tem mais onde morar, simplesmente não tem lar. É verdade. Bom, obrigado pela entrevista. Que você possa continuar sendo especialista. E fala que eu dei um abraço no seu pai. Estamos aí com o Dr. Sabino. E eu queria fazer uma pergunta para você. Pode fazer, fica à vontade. Quais são os principais efeitos das mudanças climáticas na sociedade e no planeta que vivemos? Então, Davi, a gente vem fazendo um estudo a longo prazo, chegamos à conclusão que 1,2 graus Celsius da atmosfera da Terra foi o que subiu em pouco tempo, desde o período pré-industrial. E isso reflete, em todos os aspectos da nossa vida, tudo aquilo que é relacionado ao meio ambiente. Derretimento das calotas polares, mais doenças cardiovasculares e também mais doenças respiratórias, principalmente. Porque isso acaba refletindo, por exemplo, as calotas polares, ela aumenta o nível da água, então cidades costeiras podem ser inundadas. Pessoas que já são propensas a ter problemas respiratórios por conta da alteração do nosso querido clima, que vem sempre se alterando todo ano, todo mundo está percebendo essa diferença. O frio é extremo, o calor é extremo, as nossas períodos de calor e frio começaram a se inverter. E isso tudo está influenciando em todo aspecto da nossa vida. Tanto nas doenças, quanto em lugares inabitáveis. Cidades hoje em dia já foram inundadas e já está atrapalhando a nossa vida. Então o humano ele precisa se conscientizar e buscar a resolução disso. Uma das resoluções que a gente sempre estuda é a mudança da nossa matriz energética, buscar algumas opções de energia renovável. Obrigado pela entrevista, você falou muito bem, é isso. Obrigado. Bom dia, professora Vitória, educadora ambiental. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora. De que maneira nós, como uma população como um todo, podemos ajudar a preservar o meio ambiente? Bom, primeiramente seria se informatizando sobre o assunto, tendo diversas pesquisas na internet sobre a conscientização sobre isso. Como, por exemplo, o consumo da carne vermelha, que a pecuária é um dos meios que mais emitem gases de efeito estufa na nossa atmosfera. Mas também, o que ajuda pelo menos no seu bolso um pouco, é reduzir os gastos de água em casa, separar o reciclável do seu lixo, reciclável na sua casa, que ajuda muito o meio ambiente. Isso é um dos meios assim, que se toda a sociedade seguisse, seria perfeito. Seria uma realidade muito perfeita, que querendo ou não, vamos dizer assim, não são todos que fazem isso em casa, a maioria nem sequer separa o lixo, coloca tudo numa mesma sacola e só leva pro carro levar, entendeu? Bom,
E com essas informações da internet, sobre se informar, tem que tomar muito cuidado com as fake news. Tem que saber o que você está pesquisando ou não, que tipo de informação você quer ter e encontrar na internet. Porque tem muitas fake news do meio ambiente. Como pessoas que até os dias de hoje dizem sobre a Terra ser plana, essas coisas absurdas, que são ridículas, né? Mas tem muita gente que acredita nessas conspirações extremas da internet. Então você tem que se conscientizar sobre o que você está pesquisando e os sites que você utiliza também. Se são confiáveis ou não. As pessoas que postam estão sendo éticas, exatamente. É isso, obrigado pela entrevista, professora Vitória, educadora ambiental. Tenha um ótimo dia. Obrigada. Estamos agora com o aluno da Tec Martin Luther King, Pietro, e eu quero fazer uma pergunta para você. Você acredita que a sociedade dá a devida importância para esse tema que estamos abordando nesse momento? Bem, é aquela coisa, existe muita pessoa ignorante nesse mundo e existe muita pessoa que acredita que a gente não tem poder o suficiente para mudar o ambiente ao nosso redor. Mas a verdade é que a gente sim está causando muito mal ao nosso planeta e que na verdade a gente também tem o poder para mudar as coisas e fazer com que tudo fique melhor. Como por exemplo o nosso projeto, onde a gente recicla garrafas plásticas para transformar em novas coisas mais interessantes e também para esse lixo todo não ir pro mar, não ser queimado para virar mais gases do efeito estufa. Obrigado, Pietro, pela entrevista. E agora eu quero fazer uma pergunta para você que está ouvindo nesse momento. Você se lembra da reportagem sobre o filamento da garrafa PET? Se você não se lembra, fique tranquilo. É com você, Davi do passado. Da sala do primeiro B, e está com um projeto de filamentos através de garrafa PET. Vou pedir para ele explicar um pouquinho sobre esse projeto, sobre como ele funciona. Então, nós da sala do primeiro B estamos empenhados em transformar isso daqui em carga para impressoras 3D funcionarem e criarem coisas do nosso dia a dia. E até mesmo coisas industriais, como engrenagens e essas coisas em específico para poder diminuir os custos da produção. E também para reduzir cenas como essas. Qualquer garrafa funciona, Pietro? Não é todo tipo, mas depende de como você faz o projeto, pois tudo depende do filetador, que vai transformar essas garrafas em fios do tamanho certinho para passar pelo extrusor, que são basicamente pontas quentes que transformam isso em fio. O nosso trabalho só foi feito garrafas de 1 litro, 1 litro e meio. Como o telespectador pode ajudar nesse projeto? Olha, ele pode ajudar contribuindo com garrafas PETs e também ele mesmo praticando a reciclagem. E para as pessoas que têm mais dinheiro, reproduzir em casa o próprio projeto. Bom, essa foi mais uma reportagem da MRKB News. Muito obrigado a todos pela atenção. Tenham um bom dia e lembre-se, sempre preservem o meio ambiente. Finalmente acabou. Cara, você tá vendo o que eles estão falando? Essas coisas que estão acontecendo aí na TV, cara, é difícil, mano. Pra mim, o planeta tá bom. Isso daí é tudo os caras que estão falando. Você tem que calar a boca, os caras. Não tem por que tá falando isso. Mano, na moral, você não presta atenção, não? Por que você acha que a apresentação com a reportagem com seu bom ouvido, mano? Só tem cientistas, profissionais falando sobre fatos. Você me falar que é ladainha? Cara, claro que é ladainha, cara. O planeta tá bom do jeito que tá. Não tem por que mudar. Não tem o que fazer. O planeta tá bom. Deixa assim do jeito que tá. Pra mim, os caras estão falando bosta. Não, tá errado, mano. Eu discordo. Porque assim, eu concordo que a Terra sempre teve mudanças. Mas isso sempre foi de forma natural, mano. Inclusive, nos dias de hoje, essas mudanças vêm acontecendo com mais frequência e muito mais agressiva. E quem tá causando isso? Nós mesmos. O homem, entendeu? A ação trópica tá acabando com a vida na Terra. Pra mim, o cara tá falando bosta. Não importa o que você tá falando. Pra mim, sua opinião não é válida. Os caras tá falando bosta. O planeta tem que continuar do jeito que tá e acabou. Ai, não tem por que mudar. Cabeça de xerica, meu. Vamos assistir essa parada de novo e presta atenção dessa vez, tá? Tá, passa essa O coisa. negócio é importante.